Olá! A pele de um bebê, parece a coisa mais perfeita e delicada do mundo, não é mesmo? Mas por trás de toda essa maciez existe uma ciência, uma biologia toda particular. Hoje, a gente vai mergulhar nos segredos para cuidar dessa pele, desde aqueles primeiros dias no berço até as primeiras aventuras debaixo de sol. É uma jornada cheia de descobertas que todo mundo que cuida de uma criança precisa conhecer. Pois é, quando a gente olha para a pele de um recém-nascido, é quase como olhar para uma obra de arte. Só que o que os olhos não veem é que essa pele é um universo completamente diferente. Não é só uma versão mini da pele de um adulto. Ela tem as regras dela, as defesas dela e, claro, as fragilidades dela. E é aí que a gente entra. A nossa missão aqui é entender como proteger essa pele em cada fase. Porque o que um recém-nascido precisa não tem nada a ver com o que uma criança que já corre por aí precisa. Então, bora começar essa jornada bem do comecinho. Primeiro, vamos dar uma de cientista aqui rapidinho e entender o que exatamente faz a pele de um recém-nascido ser tão única e, ao mesmo tempo, tão delicada. Pensa assim, ó. A pele de um bebê é cerca de 30% mais fina que a de um adulto. Além disso, quando ele nasce, o pH dessa pele é quase neutro. O que isso quer dizer? Quer dizer que a barreira de proteção dela contra o mundo ainda está literalmente em construção. É como um muro com os tijolos ainda moles. E é por isso, claro, que ela é tão mais sensível a qualquer irritação. E se eu contasse que a pele do bebê tem tipo um super-herói particular? O nome dele é manto ácido. Imagina mesmo uma capa invisível que ao longo dos primeiros meses vai se fortalecendo. O pH da pele vai ficando mais ácido e isso cria uma defesa natural poderosíssima contra bactérias. E o mais legal é que cada cuidado que a gente tem ajuda a construir essa superproteção. Ok, com essa ciência na cabeça, vamos para a parte prática. Nos primeiros dias de vida do bebê, a regra de ouro é uma coisa que pode até surpreender. Menos é sempre mais. Sabe aquela camada meio esbranquiçada, parecendo uma cera, que cobre muitos bebês quando nascem? Aquilo se chama vernix caseoso. E, gente, aquilo não é sujeira de jeito nenhum. É o primeiro e mais perfeito hidratante que a natureza poderia criar. Ele hidrata, protege, ajuda a regular o pH. Por isso a Sociedade Brasileira de Pediatria é super clara. Deixa o vernix ali quietinho. A pele vai absorver tudo o que precisa dele. E falando em deixar a natureza agir, isso leva a gente direto para o primeiro banho. A recomendação da Organização Mundial da Saúde é esperar pelo menos 24 horas. E essa pausa não é à toa, viu? Ela ajuda o bebê a estabilizar a temperatura do corpo e, mais importante ainda, promove mais tempo daquele contato pele a pele, que é simplesmente essencial para o vínculo e para a segurança. E quando a rotina de banhos finalmente começar, a gente volta para aquela regra menos é mais. Os banhos devem ser curtos, coisa de 5, no máximo 10 minutos. E nem precisa ser todo dia. 2 ou 3 vezes na semana tá ótimo. Agora o ponto mais importante, o produto. Fuja de sabonete em barra comum, que é alcalino. O ideal são sabonetes líquidos bem suaves, os chamados Sindettes, com um pH perto de 5,5, que respeitam aquele manto ácido que está se formando. E para secar, nada de esfregar, hein? Só batidinhas leves na pele. Bom, agora vamos avançar um pouquinho no tempo. O bebê cresce, começa a explorar o mundo e um personagem novo e muito poderoso entra nessa história: o Sol. Agora, se prepara para um número porque ele é bem impactante. Estima-se que até 80% de toda a radiação solar que uma pessoa acumula na vida inteira é absorvida antes dos 18 anos. É isso mesmo, 80%. Só esse dado já mostra porque proteção solar na infância não é um detalhe, é uma prioridade absoluta. E com isso, a gente precisa derrubar um mito muito perigoso. Aquela ideia de bronzeado saudável. Gente, isso simplesmente não existe. O bronzeado é, na verdade, um grito de socorro da pele. É o corpo produzindo melanina numa tentativa de criar um escudo contra a radiação que está literalmente danificando o DNA das células. E por que a infância é uma fase tão crítica para isso? Simples. A pele da criança é biologicamente muito mais vulnerável. Ela é mais fina, ela tem menos melanina para se defender, ou seja, ela está muito mais suscetível ao dano. O resultado é que cada queimadura de sol na infância pode aumentar, e muito, o risco de desenvolver melanoma na vida adulta. Então, a pergunta que fica é, como a gente pode criar um escudo solar que seja realmente eficaz para as crianças? Vamos para as ferramentas práticas. As regras do sol mudam com a idade e são bem claras. Para bebês com menos de 6 meses, a regra é simples: 0 exposição direta ao sol. Ponto final. A proteção é feita com sombra, roupa e chapéu. A partir dos 6 meses de idade, aí sim, o protetor solar está liberado. E para todas as idades, uma regra de ouro: evitar o sol forte, aquele entre 10 da manhã e 4 da tarde. O ponto central é montar um kit de proteção completo.
O protetor solar precisa ter no mínimo fator 30 e proteger contra os raios UVA e UVB. A reaplicação a cada 2 horas ou depois de entrar na água ou suar muito é inegociável. Mas olha, o protetor não age sozinho. Sombra, roupas com proteção, chapéus de abas largas e óculos de sol são aliados indispensáveis nessa missão. Antes da gente terminar, vamos falar rapidinho sobre algo que gera muita, mas muita ansiedade. Aquelas manchinhas e bolinhas que às vezes aparecem na pele dos recém-nascidos. 2 das mais comuns são a milha, que são aqueles pontinhos brancos que parecem mini espinhas, e a miliária, a famosa brotoeja, que aparece por causa do calor. Uma é queratina, que ficou presa na pele, a outra é suor, que ficou bloqueado. A notícia que tranquiliza todo mundo é que as duas são completamente inofensivas. A milha some sozinha. Para a brotoeja é só manter o bebê fresco. E a regra de ouro para as duas é: não faça nada. Não esprema, não passe creme, a natureza resolve. E isso fecha o ciclo, nos traz de volta ao ponto de partida. Depois de toda essa análise, a grande mensagem, especialmente para os primeiros meses, é exatamente esta. A pele do bebê tem seus próprios mecanismos. Ela sabe se desenvolver. A nossa função é proteger, não interferir. No final das contas, a grande sabedoria no cuidado da pele infantil parece ser este equilíbrio. Saber a hora de recuar e deixar a natureza fazer o trabalho dela, como nos primeiros dias, e saber a hora de erguer um escudo protetor, como a gente faz contra o sol. Entender essa dança entre intervir e observar talvez seja o maior segredo de todos.